Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto iniciação de número 176. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a todos. Estamos ao vivo no projeto iniciação. Hoje o programa de 176. Sejam bem-vindos. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Gil Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estão presentes aqui, acompanhando o nosso programa Projeto Iniciação, que vai todo sábado, a partir das 20 para as 9, né? E vamos dizer que esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação, né? A base são duas bases fundamentais. Os ensinamentos da mestra Helena Petro Blavatsky, né, fundadora da Sociedade Teosófica, e os ensinamentos do querido professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. E também nós abordamos, né, quando é necessário, os ensinamentos dos grandes instrutores da humanidade através dos tempos, de todos os tempos e de todas as civilizações, né? O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade, né? Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI e início da era de Aquários. Muito bem. Como o nosso programa chama-se Projeto de Iniciação, nós devemos avaliar e dizer que o projeto mais importante do ser humano é o projeto de iniciação. Não é isso? Então, todos devem dar uma enorme importância para isso, né? E para que esse projeto de iniciação, ou seja, o autoconhecimento ou a iniciação ocorra, é necessário que a pessoa se filie a uma escola iniciática e faça os graus preparatórios para depois fazer parte da sociedade como um todo, né? E a pessoa pode escolher a sociedade que mais lhe agradar. Mas, de nossa parte, nós convidamos que as pessoas venham fazer seus cursos de preparo para a iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose. A pessoa pode perguntar, como que eu posso fazer para me aproximar da eubiose? Muito simples. É só procurar na internet, uma ferramenta de busca na internet, tá? E busca lá Sociedade Brasileira de Eubiose. Vai encontrar o link, o site da sociedade. Entra no site, lá tem muitas informações a respeito da eubiose e tem um ponto específico onde a pessoa pode entrar em contato com os departamentos que existem no Brasil e no exterior. Então, ela vai, evidentemente, procurar, ela colocando no site lá de onde ela está falando, de que cidade está falando, põe o seu nome e de que cidade está falando, imediatamente o programa desse site vai mostrar os departamentos mais perto da sua cidade, né? Então, a pessoa, se for a sua cidade, melhor ainda, né? Se for a própria cidade. Agora, se for possível ela vir de uma cidade perto para fazer o curso, aí vai depender dela de resolver, né? Então, a pessoa pode achar a melhor possibilidade dela fazer o curso. Digo, é muito importante fazer o curso presencial. Então, a pessoa entra no site, vai localizar o departamento mais perto da sua residência, é isso? E entra em contato. Lá tem informação, tem telefone, endereço, e-mail e assim por diante, né? E o site, né? A pessoa entra em contato e programa com o departamento o início dos seus estudos na eubiose, né? Então, na eubiose, o primeiro grau da eubiose é o grau peregrino, primeiro grau. Depois tem mais 4 graus, totalizando 5. Totalizando os 5 graus, a pessoa tem o direito de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Aí ela pode fazer parte de palestras internas, externas, ritualísticas, muito importante, ritualísticas, pode participar de todas as atividades da sociedade e, principalmente, mais do que nunca, principalmente, ler as cartas de revelação do nosso querido professor Henrique José de Souza. Aí está, então, a oportunidade para a pessoa começar o seu projeto de iniciação do autoconhecimento. Agora, existe uma outra possibilidade. Se a pessoa morar longe de um departamento, não é isso?
não tiver um departamento próximo à sua cidade, ela pode, mesmo assim, pode fazer o seu projeto de iniciação, entrando em contato com o departamento, e ela vai fazer o EAD, Ensino à Distância. Ela vai receber pela internet as aulas, né? Então ela vai fazer EAD. Aí ela vai receber instruções como que ela deve se comportar, né? Todos os itens necessários para que ela possa fazer esse curso é muito importante, né? Além disso, ela sendo membro da eubiose e tendo já estudado bastante, se informado, ela pode ter uma possibilidade de tornar-se também, dar aulas. Ela pode também, se a pessoa gosta de dar aulas, ela pode dar aulas futuramente, né? Futuramente, ela pode pegar esses conhecimentos e dar aulas, expandir esse conhecimento para outras pessoas. Aí está uma importante possibilidade que as pessoas têm nesse processo de projeto de iniciação e de autoconhecimento. Muito bem. É isso que nós queríamos falar inicialmente, e agora, então, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Muito bem. Vamos aqui, nós estamos sempre no início, nós estudamos verificamos os nomes constantes nomes muito importantes que constam dos ensinamentos da eubiose, da teosofia, e vamos estudando paulatinamente esses nomes, né? Muito bem. Vamos aqui continuar. Um momentinho. Vamos aqui nos localizar. Isso, vamos aqui iniciar com um nome muito importante, do sânscrito, um nome sânscrito, chamado Dharma Kshetra. Dharma Kshetra. Literalmente, campo sagrado, ou campo da lei. Campo sagrado ou campo da lei, né? Ou da justiça, também chamado Kurukshetra, campo de Kuru, atualmente Sirindi, nome de uma planície situada a Delhi, Nova Delhi hoje, né? A capital da Índia, santificada pelos atos piedosos dos antecessores comuns dos príncipes Kurus e Pandavas, e na qual ocorreu a grande batalha entre os príncipes rivais, Bhagavad Gita. Agora, devo dizer que, encerrando este assunto que nós vemos toda semana, sobre justamente a luz de Luxor, né? O conhecimento iniciático do Egito e assim por diante, nós vamos entrar justamente nesse tema do Bhagavad Gita. Vai ser 1, 2, 3 ou 4, talvez ou mais, encontros estudando o Bhagavad Gita. Muito bem. Bom, outro nome muito importante é o Dharma Mega, também do sânscrito, né? Literalmente, nuvem de virtude ou de mérito. Quando, após ser obtida a iluminação, o yogi atua sem o menor apego a todo objeto de desejo. Alcança aquele estado de supremo desprendimento, no qual aparece repentinamente a luz do espírito em toda a sua plenitude. Ou seja, quando ele atinge a iluminação, né? Tudo parece saturado de espírito, e não há nada capaz de interromper tal percepção plena da bem-aventurança. Olha que importante, né? Tal estado é conhecido pelo nome de nuvem de mérito ou virtude, ou Dharma Mega, e é o mais alto grau de Samadhi, né? É comparado a uma nuvem, porque orvalha o germe do Samadhi até fazê-lo chegar ao seu florescimento pleno. Então, aí, esse nome Dharma Mega é muito importante, então, para entender justamente o contexto desse processo da evolução e do atingimento da iluminação. Muito importante, então. Muito bem. Vamos, então, agora ver um outro... Vamos seguindo, né? Aqui, vamos ver agora um outro nome muito importante, chamado Dhritarashtra. Os nomes da Índia são complicados a gente de ler e de pronunciar, né? Dhritarashtra vem do sânscrito. Significa aferrado ao trono ou poder. Filho do rei Vishtravirya, que reinava em Hastinapura. Isso que nós estamos falando está ligado justamente com o Bhagavad Gita. Nós vamos ver na próxima semana entrar nesse assunto, né? Como era cego de nascença, faz parte da história do Bhagavad Gita, como era cego de nascença, teve de renunciar à coroa em favor de Pandu.
seu irmão menor. Casou-se com Gandhari, da qual teve 100 filhos, mas é de forma simbólica. Esses 100 filhos, segundo o que nos conta essa referência toda, 100 filhos, mas de forma simbólica, né? Que foram príncipes Kurus ou Kuravas, o maior dos quais chamavam-se Duryodhana. Conduzido por Sanjaya, o rei cego foi informado do curso da batalha entre Kurus e Pandavas, bem como o diálogo imortal de Krishna e Arjuna. Como se deve compreender, tudo isso é alegórico. Então, aí está. Este nome Dhritarashtra está relacionado justamente ao reino onde o Dhritarashtra era o filho do rei Vishavirya, que reinava em Hastinapura. E lá onde deu depois uma batalha entre os Kurus e Pandavas. Nós vamos ver tudo isso no próximo encontro. Justamente são ideias e conhecimentos ligados justamente ao Bhagavad Gita. Muito bem. Seguindo em frente, nós temos aqui o nome Dhyan Chorans. Olha só, Dhyan Chorans. Sânscrito, literalmente senhores da luz. Dhyan Chorans, senhores da luz. Os devas ou deuses mais elevados, correspondentes aos arcanjos da religião católica romana. Então, os Dhyan Chorans corresponde aos arcanjos, que é ensinado pela igreja, pela religião católica romana. As inteligências divinas são as inteligências divinas encarregadas da superintendência do cosmos. Olha só, superintendência do cosmos. Filhos da sabedoria, espíritos planetários, cujo agregado coletivo forma o verbo manifestado do Logos não manifestado e constitui, ao mesmo tempo, a mente do universo e a sua lei imutável. Então, nós podemos dizer que esses Dhyan Chorans são as inteligências divinas encarregadas da superintendência do cosmos. Eles descem como projeções do Criador, né, do imanifestado, para justamente dar gerenciar, vamos dizer assim, né, na nossa linguagem comum, gerenciar o processo evolutivo do universo inteiro, né, e especialmente aqui no sistema solar. Então, é muito importante, então, esse conhecimento, né? Quem estuda esses conhecimentos da ciência iniciática normalmente se depara com esses nomes. Então, é bom estudando para se aprofundando a respeito do significado desses nomes. Aí, então, temos aqui o nome Dhyana. Dhyana vem do sânscrito. Também, olha, muito importante esse termo, Dhyana. No budismo, é um dos 6 paramitas da perfeição. O estado de abstração que conduz o asceta, aquele que está ascendendo, né, subindo, né, que o pratica muito mais acima desse plano de percepção sensitiva e muito além do mundo da matéria. Literalmente significa contemplação. Dhyana. Os 6 estados de Dhyan diferem apenas nos graus de abstração da vida sensitiva em que se encontra o ego pessoal. Dhyana é o penúltimo grau nesta terra, a não ser que se converta em Mahatma completo. O Raja Yogi permanece ainda espiritualmente consciente do eu e da operação dos seus princípios superiores. Um passo mais e se encontrará no plano Pratyahara, processo de educação preliminar que tem por objetivo dominar a mente e os próprios pensamentos. Conto com o Dharana, o Dhyana e o Samadhi. Dharana, Dhyana e Samadhi, compreendido sob o nome genérico de Samyama. Samyama, então, contém esses 3 elementos, né? Dharana, Dhyana e Samadhi. Dhyana é a porta de ouro da iniciação. E uma vez aberta, conduz o santo, o adepto, o Narjol, ao reino do eterno Sati, e sua contemplação incessante. Dhyana, meditação. Dhyana significa meditação ou contemplação. É a contínua e prolongada corrente de pensamento dirigida a um determinado objeto, até chegar a se absorver ou unificar-se com ele. Então, a contemplação justamente é isso, né? O indivíduo, quando contempla um objeto digno de estudo, ele, na verdade, ele faz a sua integração. A contemplação significa
a integração entre aquele que estuda e o objeto que está sendo estudado. Toda vez que o indivíduo atinge, isso é muito importante, toda vez que uma consciência atinge o estado de iluminação, ele começa a ver tudo dentro de si mesmo. Por quê? Ele se conecta com os objetos a serem estudados e ele sente dentro dele mesmo. Ele faz a leitura das coisas dentro dele mesmo. É muito importante. Tanto que é dito, isso é muito importante, que quando o indivíduo atinge o estado de adepto, ele não precisa ler mais nada, não precisa receber nenhum ensinamento, não precisa receber nenhuma informação, nada. Ele já tem tudo dentro de si mesmo. Ele se volta para dentro de si mesmo, está tudo lá. Então, justamente isso, é por isso que chama esse processo infinito, no infinito, né, de uma suprema posicionamento da consciência humana, chama-se de autoconhecimento, porque o sujeito passa a conhecer tudo dentro de si mesmo. Olha só que importantíssimo isso, né? Muito bem. É muito importante esse conhecimento. Né? Depois vem aqui, em seguida, o conhecimento de um outro termo muito importante que muitas vezes nós vemos abordados dentro da eubiose ou da teosofia, né? Da ciência iniciática como um todo, né? Que é Dhyanis Budas, que vem do sânscrito, né? Dhyanis Budas. Aqueles de coração compassivo são aqueles que têm um coração compassivo, pleno de amorosidade, venerados especialmente no Nepal. Tem, além disso, um significado oculto. Primeiro, um espírito planetário, um Dhyan Chohan. Segundo, uma expressão do Budi nos mundos inferiores, isto é, através de Dhyana. Os Dhyani Budas são os Budas de contemplação, em contraposição às Manushi Budas, ou Budas humanos. Então, esse termo também, Dhyanis Budas, é muito importante a verificação, aqueles de coração compassivo, né? Então, é muito importante esse entendimento. Frequentemente é citado nas obras, né? Tanto de HPB, do professor Henrique de Souza, é citado o nome de Dhyanis Budas. Isso é muito importante. Depois aqui, nós temos aqui, Dhyanis Budas, temos o nome Dhyanis, em sânscrito, Dhyanis, anjo ou espíritos angélicos. De maneira geral, os Dhyanis são anjos ou espíritos angélicos. Nome genérico aplicado a alguns seres espirituais ordenados, desde o Logos planetário até alguns dos Arupa Devas. Isso é muito importante, então, esse conhecimento dos Dhyanis. Muito bem. Aqui, vamos ver aqui. Agora nós vamos ver aqui, exatamente, um termo muito importante. Olha, Dia de Brahma. Olha, nós já falamos isso em outras vezes. A denominação Dia de Brahma. O que significa? Chama-se Brahmadina em sânscrito. É o período de 2 trilhões e 60 bilhões de anos. Né? 2 bilhões e 60 milhões de anos. É um dia de Brahma. Durante os quais Brahma, tendo surgido de seu ovo de ouro, cria a forma, o mundo material, por simplesmente a força fecundante e criadora na natureza. Depois desse período, ao serem os mundos destruídos, por sua vez, pelo fogo e pela água, Brahma se desvanece com a natureza subjetiva e vem em seguida a noite de Brahma. O dia de Brahma é o vastíssimo período de manifestação ou atividade do universo, oposto à noite de Brahma, período de desolação e repouso. Então, o dia de Brahma está representado pela manifestação. É isso. Depois, terminando esse dia de Brahma, os dias de Brahma, há uma subida para as noites de Brahma, onde há uma interiorização da criação. Ela não desaparece, mas fica interiorizada. Para depois, num período subsequente, voltar novamente para originar os dias de Brahma, que cada um tem 2 bilhões e 60 bilhões de anos. Então, muito importante, então, isso também, esse termo é largamente usado tanto pelo professor Henrique de Souza como por Blavatsky nas suas obras. É muito importante esse entendimento. Né? Muito bem. Agora nós vamos ver aqui um termo que dentro muito importante dentro da espiritualidade e que tem muita citado frequentemente nas religiões, principalmente na religião ocidental, né? Que é justamente o diabo. Olha,
Vamos ver o que é isso? Diabo, do grego diabolos, caluniador, enganador, difamador, delator. É o gênio do mal. O diabo significa gênio do mal, caluniador e intrigante. Com este nome são designados anjos rebeldes, que, segundo a teologia cristã, Deus precipitou nos infernos como castigo à sua desobediência. É a Hirã dos persas. Para os cristãos, diabo e demônio são a mesma coisa. A Igreja Católica, em sua luta contra o maniqueísmo, inventou o diabo, e para apagar teologicamente o radiante Deus estrela, Lúcifer, o filho da manhã, criou o mais colossal de todos os seus paradoxos, uma luz negra e tenebrosa. É claro que no entendimento pela ciência iniciada nas idades, nós diferentemente, nós vemos um entendimento diferente do que a religião explica, né? Então, aqui, normalmente a religião explica que o diabo é um anjo, um anjo que desafiou Deus e foi projetado nos infernos e foi projetado para o mundo objetivo, né? Mas na ciência iniciática, isso é entendido como Lúcifer e a sua hoste de anjos, né? Eles foram projetados para a Terra. Isso é citado na Bíblia, né? Chamada queda dos anjos, né? Mas vieram, veja bem, vieram com uma missão específica no tempo da Lemúria. Isso que na Bíblia está, que fala sobre a queda dos anjos, e a gente pode entender como o diabo, não, é a queda dos anjos luciferinos, de Lúcifer com as suas hostes, né? Eles caíram justamente para quê? Eles caíram e encarnaram-se em corpos humanos para propiciar o quê? A ativação da tríade superior no ser humano. Potencialmente o lemuriano já tinha a tríade na sua estrutura, né? Como um arquétipo, né? Mas não estava ativada. A descida desses anjos de Lúcifer com seus anjos, encarnando-se em corpos humanos, determinou o quê? A ativação da tríade superior. Ora, a ativação da tríade superior significa o quê? O aparecimento da humanidade. Os lemurianos tinham o quaternário inferior, mas não tinha a tríade superior ativada. Então, isso aí, veja bem, na ciência iniciática, a gente entende as coisas de uma maneira diferente, né? E esses, entendido o Lúcifer e suas hostes, são projeções do quinto Senhor, e vieram com a missão específica de produzir a evolução na humanidade. Isso é muito importante, né? É claro que a religião entende de uma maneira diferente, né? Que eles vêm para destruir a humanidade e produzir tentações, etc. Não, pela ciência iniciática a gente entende de maneira diferente. É claro, veja bem, isso aí a gente cai naquela questão da polaridade, né? O nosso mestre, antes de sair desse mundo, ele nos deixou um ensinamento muito profundo. Ele disse que ele gostaria que os alunos, os discípulos, entendessem a questão do bem e do mal, da polaridade, né? A questão, não do bem e do mal simplesmente, da polaridade. Então o professor deixou o seguinte ensinamento: quem entende a polaridade entende tudo. Então aí cai dentro desse contexto que nós estamos verificando agora, né? Da queda dos anjos e assim por diante, né? Muito bem? Muito bem. A Igreja Católica, em sua luta com o maniqueísmo, inventou o diabo e transformou o divino alter ego no grosseiro Satã da teologia. Satã da teologia. Num anjo do mal, um ridículo bípede com chifres, meio bode, meio macaco, com cascos e rabo. Isso tudo é representação, é simbolismo. Simbolismo, né? Não é nada disso, é simbolismo. Né? Para compreender bem o sentido filosófico que se encontra no fundo da alegoria dos anjos caídos, tão torturada e desfigurada pela Igreja Romana, a gente deve consultar a doutrina secreta. A doutrina secreta tem pontos específicos, né? Número 2, a doutrina secreta número 2. Aqui a indicação da página 237 a 498, da doutrina secreta, segundo volume, que fala exatamente a respeito dessa questão dos anjos caídos, etc. É claro que a religião, ela fala que existe, fora de nós, existe o demônio, Satanás, que está sempre nos tentando, né? Mas nós podemos, entendendo a polaridade, nós podemos entender que o Satanás, esse demônio que a religião diz existir fora de nós, na verdade, existe dentro do ser humano, faz parte da sua identidade.
não é verdade? Então, não é o demônio que vai nos desvirtuar, é a nossa personalidade que nos impede de atingir o conhecimento pleno da espiritualidade. Tanto que Jesus repetiu, eu não me canso de repetir isso, porque é fundamental. Jesus, o Cristo, nos ensinou o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pronto. Conhecer a verdade, a religião não toca nisso. Conhecer a verdade é conhecer o Deus que existe dentro de nós. E Jesus falou, vós sois deuses. Conhecendo o Deus que existe dentro de nós, então a influência da nossa personalidade cessa. Então, esse demônio que age dentro de nós, com a personalidade, deixa de agir e passa a agir justamente a essência divina que existe dentro de nós. Então, Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ora, então, um seguidor da religião comum, né, pode pensar assim, eu vou conhecer a verdade e ela vai me libertar do demônio. Ele pode pensar dessa maneira, né? Eu conheço a verdade e a verdade me liberta do demônio. Não é assim. Nós conhecemos a verdade e nos libertamos de nós mesmos. Veja bem, o grande processo da iniciação, que era o projeto, que nós falamos aqui, o projeto de iniciação, é justamente nos libertarmos de quem? De nós mesmos, das nossas limitações. Né? Isso é muito importante. Aí está, realmente, é um assunto de enorme importância para o entendimento dessa questão toda. Né? Então, aliás, até o dia eu falo assim, que os religiosos falam assim, é muito importante, veja, esse raciocínio. Os religiosos dizem assim, os que comandam as religiões, né? Eles falam para aquele que vai seguir a religião, que tem que seguir a sua religião, segundo a sua ideia, ele diz assim, venha para cá, para a casa de Deus. Para a casa de Deus. Mas eu digo assim, veja bem, estudando a questão da polaridade, nós podemos dizer o seguinte, eu entendo dessa maneira, dentro da ciência inicial das idades. A casa de Deus, mas quem sustenta é o Satanás. Por quê? Vamos explicar. Por quê? Porque o líder religioso, veja bem que interessante, o líder religioso, para trazer alguém para a sua igreja, ele tem que fazer com que a pessoa primeiro acredite em Satanás. Primeiro o indivíduo tem que acreditar que existe Satanás. E esse Satanás está perseguindo ele. Aí então o líder religioso diz assim, você quer se libertar de Satanás? Venha para cá, para a casa de Deus. Então o jogo, esse é a polaridade. A polaridade, na verdade. É claro que ele não vai se libertar de um Satanás fora dele. Ele vai se libertar de um Satanás dentro dele. Tanto que nas escolas iniciáticas não se fala isso, que existe um Satanás que quer nos derrubar. Não. A nossa queda ocorre pela influência da nossa personalidade. A nossa queda pode ocorrer através da nossa ignorância. Buda falava isso. O que determina o sofrimento humano é a ignorância. Então, como é que o indivíduo faz? Ele é justamente tirando a ignorância de dentro de si, através do que? Da verdade, da sabedoria. Então, a sabedoria significa, portanto, autoconhecimento ou iluminação. Tudo bem? É um assunto muito importante, mais básico do entendimento dos processos que ocorrem numa escola iniciática. Né? Muito bem. Vamos ver agora um outro termo muito importante aqui, que é justamente o diaca. Diaca. Esse nome, diaca, é muito importante. Designados pelos ocultistas e teósofos com os nomes de fantasmas e cascas. Fantasmas e cascas. Isso é sombras ou fantasmas do Kamaloka. O Espiritismo chama de cascões. No Espiritismo é dito cascões. Não somente cascas, mas cascões. Então, são fantasmas ou cascas. Palavra inventada pelo grande vidente americano Andrew Jackson Davis, um grande estudioso americano que introduziu esse termo aqui no nosso conhecimento, para designar o que ele considera como espíritos indignos de confiança. Espíritos indignos de confiança. Segundo suas próprias palavras, um diaca é alguém que encontra prazer insano em desempenhar papéis, fazer travessuras, representar personagens opostos,
Aqueles para quem as orações e as expressões profanas têm o mesmo valor, apaixonado pelos relatos líricos, moralmente defeituoso, carece dos sentimentos ativos de justiça, filantropia ou eterna afeição. São os diáconos, então. São os cascões, né? Os fantasmas. Nada sabe daquilo que os homens chamam de sentimento de gratidão. Para ele, os objetos de amor e ódio são iguais. Os sentimentos de ódio e amor são iguais. Sua divisa é frequentemente espantosa e terrível para os demais. Eu é o todo da vida particular, e a aniquilação sublime é o fim de toda a vida particular. Muito recentemente disse uma senhora médium a alguém que se apresentava como Swedenborg o seguinte: tudo o que foi, o que é, já foi. Será ou pode ser aquilo que eu sou. E a vida particular não é nada além do que o conjunto de fantasmas, de pequenos latidos pensantes, que se lançam em sua ascensão progressiva ao coração central da sua morte eternal. Aí está. Esses diáconos são, pois, simplesmente os espíritos que se comunicam e materializam com os velhos espíritas. Não é bem assim. Veja bem, é por isso que a HPB falava isso, o nosso mestre, e todas as ciências iniciáticas falam que a mediunidade faz parte do ser humano. Tem pessoas que nascem com essa característica da mediunidade. Ela serve de veículo para serem desencarnados. Há algum mal nisso? Não há nenhum mal. Ela nasce dessa maneira, ela tem que se ambientar e dominar essa capacidade que ela tem, né? Isso é um processo kármico, né? Faz parte da sua iniciação. Agora, é claro que a mediunidade ela deve ser usada de maneira construtiva. A pessoa não deve usar a mediunidade para brincar. Veja, isso é importante, a pessoa não deve usar a mediunidade para passar tempo, para fazer brincadeiras, não. Porque se ela fizer isso, o que acontece? Esses diáconos ou cascões se aproximam dela. Eles vêm, o espiritismo diz que são espíritos brincalhões, que de espíritos não tem nada, porque normalmente são entidades que perderam a tríade superior, só tem o quaternário. Nós denominamos de camarupas. Então, eles vêm e infernizam a vida do médium. Então, a mediunidade é algo sublime e deve ser exercida com responsabilidade. Vamos repetir? A mediunidade deve ser executada com responsabilidade. Isso é importante. Responsabilidade espiritual. Isso é muito importante, então, esse conhecimento. Tá bom? Vamos, então, seguindo, vamos ver um outro termo aqui, que é muito importante aqui no nosso estudo da evolução da humanidade, que é o dilúvio. Olha, dilúvio. Chegou o momento de estar no dilúvio, alguma coisa, né? Dilúvio. Entende-se geralmente por dilúvio aquele que ocorreu no tempo de Noé, e do qual só se salvaram esse patriarca e sua família, juntamente com os animais que ele havia encerrado na arca a mando de Deus, que, segundo o relato bíblico, arrependido de haver criado os homens, resolveu exterminar a linhagem humana como castigo por sua maldade. Na verdade, o dilúvio aconteceu no tempo de Atlântida. Né? A Atlântida foi invadida pelas águas. Na verdade, devemos dizer o seguinte: o objetivo da divindade não é exterminar a Atlântida, é iniciar um novo ciclo. Né? Nós vimos lá os dias de Brahma, né? São ciclos, mais ciclos. Né? Então, iniciar um novo ciclo. Então, houve uma interrupção daquele ciclo de Atlântida e começou-se um novo ciclo, de onde, da própria Atlântida, surge justamente a raça ariana, né? Surgida naqueles tempos. Né? Porém, além desse dilúvio que Moisés descreveu, baseando-se na relação caldeu-acádia, mencionam-se muitos outros, sendo os mais memoráveis aquele da Samotrácia, ocorrida antes da época dos argonautas, no qual todo o país submergiu, alcançando as águas do Euxino e o cume dos montes mais elevados. Então, normalmente, essas catástrofes que ocorrem, né, tanto pela água, pelo fogo ou pelos terremotos, geralmente ocorrem para definir o fim de um ciclo. Isso tem ocorrido com frequência na história da humanidade. Né? Também foi notável aquele da Grécia, ocorrido no tempo de Deucalião,
filho do Prometeu e rei da Tsália. Júpiter, ao ver a maldade dos homens aumentar, resolveu acabar com a linhagem humana, exceto Deucalião e sua esposa Pirra. As duas únicas pessoas que, por serem justas e virtuosas, salvaram-se de tal castigo. Então, isso é constante, né? Essas catástrofes na história da humanidade, ou grandes ou pequenas catástrofes. Para este fim, Deucalião construiu uma arca. Ele também construiu uma arca, né? Construiu uma arca na qual se encerrou com sua esposa e seus filhos, juntamente com um par de animais de cada espécie. Da mesma forma que Noé, né? Por esta razão, os gregos eram denominados de Deucaliônidas, por serem descendentes de Deucalião, os gregos, descendentes de Deucalião, a quem os beócios consideram como antecessor das raças humanas. Segundo a mitologia, ocorreu outro dilúvio, em que se afogou todo o gênero humano, restando apenas um homem e uma mulher. Os povos do Brasil também contam que um estrangeiro muito poderoso, que odiava extremamente os seus antecessores, fê-los morrer através de uma violenta inundação, exceto 2, que reservou para engendrar novos homens, dos quais os se consideram descendentes. A gente vê que o dilúvio é uma constante na história da humanidade. Existem grandes dilúvios ou pequenos dilúvios, né? Vários outros dilúvios são mencionados, como o da Atlântida, o da Índia, no tempo de Vaisvasvata Manu, o noéiano, e da China, nos dias de Perum, o armário dos deuses, que se salvou com sua família, etc. Stockel e Kroll, 2 estudiosos, né, a respeito desse assunto, enumeram meia dúzia de períodos glaciais do globo, seguidos de seus dilúvios correspondentes, datando o primeiro de 850 mil anos e o último de uns 100 mil anos. Como se vê, o dilúvio é uma tradição universal. Olha que interessante. O dilúvio, pelo estudo da ciência iniciática, a gente vê que é uma tradição espiritual. Porém, todos esses cataclismas são alegorias, baseadas em fatos reais, astronômicos, cósmicos ou terrestres, ocorridos na natureza. E assim é que Noé, Vaisvasvata, Xixutros, o Noé Caldeu, Deucalião, Peirum e outros tantos, são todos como personagens idênticos entre si, visto que simbolizam como patriarca bíblico o progenitor de uma nova raça, nossa quarta ronda, cujo protótipo é o Vaisvasvata Manu. Em todas as partes, o homem de nossa raça aparece depois de um cataclismo no verdadeiro sentido da palavra, isto é, produzido pela água. O importante é que após essas fases de grande transformação na Terra, seja por dilúvio, seja por terremotos ou pelo fogo, geralmente surgem novas possibilidades raciais. É a própria lei. A lei vai orientando e vai definindo ciclos que vão se seguindo, né? E vão fazendo surgir novas possibilidades do desenvolvimento humano. Isso é muito importante, então nós temos essa aí. Um outro tema muito importante aqui, para terminar aqui a nossa exposição sobre esses termos, é o termo dinastias. Dinastias. Na Índia existem 2 dinastias, a Somavansa, ou dinastia solar, e a Suryavansa, ou dinastia solar. Na Caldeia e no Egito também havia 2 dinastias, a divina e a humana. Em ambos os países, o povo era governado em tempos primitivos por dinastias de deuses. Na Caldeia reinaram 120 sares, ou seja, um conjunto 432 mil anos, que chega às mesmas cifras de um Mahayuga hindu, 4.320.000 anos. A cronologia, que encabeça o livro do Gênesis, é apresentada como 4004 a.C. Porém, tais cifras expressam anos solares. No original hebraico, que conservou o cálculo lunar, as cifras são 4.320 anos. Essa coincidência é bem explicada em ocultismo. Então, agora, vamos à aplicação do termo dinastias. Normalmente, existem os reis que vão se sucedendo através de uma dinastia por seus filhos, suas filhas, etc., seus parentes, né? Mas, dentro da ciência inicial das idades, também existem as dinastias no sentido
no sentido espiritual, né? Pois Noé, na ciência iniciática, não é um Noé só, existiram vários Noés, várias dinastias, vários seres constituindo uma dinastia, né? Então, frequentemente a gente vê grandes seres que trouxeram grandes conhecimentos para a humanidade, geralmente não era um só ser, mas sim uma sequência de seres, isso, que vão dando o mesmo conhecimento através dos tempos, né? Através de dinastias. Então, essa questão da dinastia é muito utilizada, tanto no aspecto humano, nos reinos, né, que vão se sucedendo através dos familiares, dos filhos, etc., mas também na ciência inicial das idades é considerada também. É um tipo, uma prática muito importante dentro da ciência iniciática, a existência dessas dinastias, de seres que trazem o conhecimento superior e se projetam através de vários seres que vão se seguindo através da história, né, durante centenas de anos, né? Então, aí está uma importante explicação através desse termo dinastias. Muito bem. Nós encerramos aqui essa primeira parte do estudo desses termos importantes, né, tidos no nosso programa de estudos, né? E vamos voltar aqui dentro daquele cenário que nós temos abordado a respeito das instituições que existiam na Índia, né? E que nós, uma das mais importantes, que no templo de Luxor, né? Que nós chamamos de Luz de Luxor, né? No Egito, né? E existiam vários templos no Egito onde os sábios se reuniam e transmitiam seus conhecimentos para os seus discípulos. Muito bem. Então, aqui, vamos continuar esse tema, então. Vamos ver aqui um importante tema, seguindo, que é o final dessa apresentação que nós estamos fazendo a cada sábado, que são os prisioneiros da Terra. Olha, os prisioneiros da Terra. Nós já ouvimos falar sobre as emanações de vida que continuam sendo prisioneiras da Terra. Emanações divinas que continuam sendo prisioneiras da Terra. Esse tema já foi bastante divulgado pela literatura ocultista. São seres com muito ódio ou muito amor às pessoas ou coisas da Terra. Defende-se contra a desencarnação. Mesmo que já tenham atravessado o reino da morte, ainda assim não querem admitir a realidade de não mais fazerem parte do mundo das aparências. Então, seres que se agarram à existência humana objetiva, né? Agarram-se às coisas que mais amavam ou odiavam. Vivem como vampiros, que sugam a força de vida e o magnetismo atuante das pessoas encarnadas. Isso existe, seres que permanecem no aura da Terra, nas várias dimensões hiperfísicas, justamente usando vampirismo sobre as pessoas que se deixam dominar por esses seres, né? Mesmo contra a sua vontade, muitos desses seres foram seccionados da atmosfera da Terra, através da atividade da nova dispensação, com o uso e aplicação de poderosos apelos. Isso é muito importante. O motivo de tão prolongada permanência no reino astral é devido à sua recusa em atender à intimação do conselho kármico, que nós já vimos anteriormente, né? Então, eles não atendem a instrução do conselho kármico, né? Então passam a agir dessa maneira que nós indicamos, né? Esse passo, o seu afastamento, deve ser dado voluntariamente, o afastamento do plano terrestre. Enquanto esses seres endurecidos, faltosos, não comparecerem perante o conselho kármico, enquanto não aceitarem as instruções para, com toda a convicção, se penitenciarem ao menos de uma parte de seus erros, e com ânimo se prepararem para entrar resolutamente na esfera indicada pelo conselho kármico, permanecerão como prisioneiros voluntários. Então, eles ficam centenas de anos, milhares de anos, nos mundos hiperfísicos. Agora, no Espiritismo fala sobre o baixo astral, né? Também o baixo astral tem seres que vivem lá com a sua matéria astral, o seu corpo astral, e ficam lá centenas ou milhares de anos. E se qualquer modificação de sua parte não for comprovada, continuarão em impossibilidade de receber um corpo físico. Se eles ficam presos nesse mundo hiperfísico, eles não têm a possibilidade
de receber um corpo físico, que é determinado pelo conselho kármico, né? É um estado de consciência bem desagradável e obstinado. Essa situação de seres que ficam nesse estado em regiões muito densas do plano hiperfísico é muito desagradável e obstinado. Deverão esperar pela oportunidade. E quando esta se apresentar, a oportunidade, cada indivíduo será levado separadamente à presença do conselho kármico. Todos serão instruídos para se afastarem da sua própria revolta, purificarem seu ambiente e prepararem a lei da vida. Podemos, com grande eficiência, apelar em favor de cada emanação de vida quando deixa a Terra, evitando que ela vá procurar a fuga no inconsciente. É atitude nobre cristã fazê-la viver em plena consciência no reino astral, com todo o respeito, obedecer à lei cósmica do ciclo para novamente passar pelo átrio do karma através do uso do fogo sagrado, a misericordiosa chama violeta e sob a orientação de um competente instrutor, colocar as coisas em ordem. Então, é necessário que ela, diante do conselho kármico, essas consciências cheguem, admitam a sua posição de extrema necessidade nos mundos hiperfísicos e admitam, diante do conselho kármico, a indicação que eles devem voltar para a vida física através de reencarnações para fazerem, evidentemente, a evolução da sua natureza espiritual, a fim de atingir, num tempo futuro, a libertação das suas condições humanas para tornar-se adeptos. Abençoado discípulo entre os milhares de emanações de vida que passam anualmente pela suposta morte. Encontrareis mais de 1000 que correspondem a essa categoria a que acabamos de nos referir. Se realmente queremos dar nosso auxílio para que esses seres sejam libertados de indispensabilidade de uma nova encarnação aqui na Terra, devemos, então, em primeiro lugar, fazer apelos para que eles se declarem prontos a trabalhar por si, a fim de serem afastadas as nefastas aparências que os envolvem. Então, nesses mundos hiperfísicos, que o Espiritismo, inclusive, chama especificamente do baixo astral, as consciências ficam lá, circulando, né, num sofrimento, num ambiente inóspito, né, mas o conselho kármico sempre dá a oportunidade, através de Deus, né, para que esses seres tenham a oportunidade de se reencarnar para transformar a sua natureza interna. Agora, é necessário que elas façam isso de maneira voluntária, não é verdade? É necessário. Quando não tem muita consciência, então a lei dispõe para uma encarnação imediata, né? Mas quando eles já têm um certo discernimento, é necessário que eles tomem a decisão de encarnar para, evidentemente, resgatar o seu karma e atingir um processo evolutivo superior, né? De imediato, quando isso acontece, entram no átrio do karma e então, espontaneamente, devem agarrar-se à oportunidade e fazer dissolver as suas criações de pensamento, sentimento e lembrança do reino astral, que está repleto dessas vibrações trevosas. Então, esses seres, se encarnando novamente, eles têm que lutar, com bastante impacto, para se libertar dessas emanações da vida astral, para que, através das reencarnações, produziram a evolução da sua consciência interna para atingir um estado superior de consciência, né? Se nós queremos fazer esse trabalho de sublimação, nós poderemos construir nas grandes esferas maior número de templos, santuários e lares, onde eles poderão residir durante um longo caminho de preparação e um dia, conscientemente, penetrar na chama da ascensão. Quer dizer, a literatura nos diz que, além desses estados involutivos dos planos astrais ou outros níveis vibratórios, da mesma forma que existem zonas de muito sofrimento, existem nesses mundos hiperfísicos superiores, existem templos, santuários e lares também, para aqueles que desejam, evidentemente, entrando em contato com essas estruturas,
terem um alívio do seu sofrimento e partirem para uma regeneração através de reencarnações sucessivas, a fim de alcançarem a sua libertação espiritual. Né? Então, isso me penetrar na chama da ascensão. Nós falamos minuciosamente com os grandes construtores das formas e com os anjos devas, os quais estão diretamente ligados com as construções desses maravilhosos santuários formados da substância da vida formados da substância da vida original. Então, existem nos planos superfícies santuários maravilhosos e templos que estão lá dedicados justamente para proporcionar a evolução da humanidade como um todo. Né? Como já sabeis, como todos sabem, alguns desses templos foram criados com o propósito de ensinar a lei da beleza e do amor. Esses templos foram construídos e existem de maneira sólida. A pessoa desses templos, por exemplo, esses templos no mundo astral existem de forma sólida, construídos em matéria astral. Estão lá, evidentemente, dispostos a darem toda a chama da luz, do amor e do perdão para todos aqueles que querem seguir o seu caminho da iluminação. Isso é dado, é um presente que Deus dá para todos. Né? Centenas de milhares de anjos e devas propuseram-se espontaneamente a ajudar a todos. Milhares de seres da quarta esfera criaram locais de hospedagem destinados às criaturas que passam da vida terrena para o além. Então, a pessoa sai da vida terrena e esses tempos e essas localizações estão lá dispostos para darem ajuda de recuperação para os seres que desencarnam. Isso o Espiritismo fala muito, né? O Chico Xavier falava muito a respeito dessas cidades, né? Com verdadeiros hospitais de recuperação dos seres desencarnados para, evidentemente, organizarem a sua estrutura hiperfísica a fim de terem novas reencarnações para continuar o seu processo de evolução. As grandes legiões do Arcanjo Miguel alentam sentimentos de obediência perante o plano divino, sobre aqueles que deixam o corpo físico e sobre os que não possuem desejo de uma atividade consciente do espírito. Essas legiões avaliam se tais seres devem ser acordados e encaminhados ao ato do conselho kármico. Então, essas legiões são anjos que auxiliam a evolução dos menos evoluídos. Evidentemente, eles têm a possibilidade de avaliar esses seres que estão evoluindo e verificar se estão acordados o suficiente para serem encaminhados ao conselho kármico, a fim de redefinirem o seu processo evolutivo. Da nossa parte, nós fazemos tudo que é possível, né? Podemos fazer tudo que é possível. Mostramos agora algo sobre o modelo que flutua na nossa frente, para que no futuro, cada ente que dá parte dessa terra para o além seja libertado da inevitabilidade de uma nova reencarnação. O projeto todo do processo reencarnatório é para que um dia cada consciência não precise mais reencarnar. Então, o que quer dizer não reencarnar mais? É justamente quebrar a roda de samsara, a roda de causa e efeito. Né? A roda de samsara é assim, isso foi dado por Siddhartha Gautama. Uma roda é causa e efeito, cada faz uma roda. Quando o indivíduo atinge um estado de maturação espiritual, ele quebra essa roda de samsara e ele não precisa mais reencarnar, porque ele anula o seu karma. Não há necessidade mais de reencarnar. Ele passa a seguir a lei do Dharma, que é uma lei que existe além do segundo trono e que rege o destino e norteia o comportamento de todos aqueles que estão nesses planos superiores. Né? Pensamos particularmente nas pessoas que não aceitam por hora a lei do ciclo e da indispensabilidade da reencarnação. Isso é importante. Tudo age através da lei dos ciclos. Os ciclos vão se repetindo. E existe uma indispensável necessidade da reencarnação. Veja bem, ninguém evolui se não reencarnar. A reencarnação é fundamental para a evolução. Quem não reencarna não evolui. Isso faz parte do processo evolutivo. É bom a gente ter sempre isso em mente. Não desejamos carregar-nos indevidamente de todas essas questões tão profundas, né?
Mas os bem-amados discípulos devem ter um desejo muito grande de servir sobre essa terra, e situando-se exclusivamente no recinto externo do mosteiro, no contato diário com vossos semelhantes. A perseverança em vossos corações, os anjos dizem, a perseverança em vossos esforços alegra nossos corações, principalmente o do anjo, pois fomos vossos padrinhos, quando disseste que desejavam a vossa ascensão. E nós dissemos, essas almas possuem suficiente luz, força de vontade e fogo vivente, de modo que elas quiserem, poderão alcançar sua conclusão na ascensão. E isto vós provaste pela perseverança em vosso desejo de servir nos últimos anos. Então, com isso, nós encerramos toda essa trajetória que a gente vem seguindo através de vários trabalhos, né? Várias apresentações, a respeito desses assuntos ligados à evolução humana e ligados justamente à existência desses santuários. Sempre existiram santuários no Egito, na Índia, né? E existem nos planos hiperfísicos também, santuários que contêm os meios específicos para a manifestação desses anjos, né? Que dirigem todos com relação ao conselho kármico, a fim de fazer com que todos evoluam em direção do conhecimento superior, em direção daquilo que o nosso querido mestre Jesus falava, a volta à casa do Pai. Muito bem, eu vou encerrando então aqui essa segunda parte e passo a palavra ao nosso querido irmão Carlos Nascimento, para que todos os que estão aqui no grupo possam se manifestar, fazer perguntas, fazer observações, estão todos à vontade para isso. Isso. Muito bom, professor. Tem umas perguntas, sim, mas é interessante, para mim é sempre interessante esse assunto, porque o professor Henrique José de Souza fala, né, que vários planos estão interagindo aqui juntamente com a gente, né, no plano físico, terceira dimensão. Exato. Então, tem a quarta, a quinta, tudo aqui interagindo com a gente, e é interessante isso, né? Às vezes a pessoa fica presa, fica prisioneira num plano, né, professor? E não consegue se desvincular disso, né? Como pode, né, professor? O importante é a gente também ter em mente que esses planos não estão longe, em outros lugares, estão aqui. Esses planos se interpenetram. Nós estamos no plano físico, está interpenetrado aqui o plano astral, o plano vital, o plano mental, está tudo no mesmo contexto. Não é isso? O que diferencia esses planos é justamente o estado vibratório dessas pessoas, dos seres que aí existem, né? Mas estão todos aqui no mesmo contexto. Né? Muito bom. Gilberto, você tem alguma colocação para fazer? Oi, Carlos, muito bem. Só passar os recadinhos aqui para o pessoal que está acompanhando, como sempre. Não esqueça de deixar aí a sua curtida na transmissão, para quem está vendo aqui ao vivo, é importante, porque o YouTube ele envia, né, o vídeo aí, a transmissão para outras pessoas que estão acompanhando à medida que você deixa o like no vídeo. Então, isso é importante aqui para a desenvoltura do performance, né, da transmissão. Se estiver assistindo gravado também, a mesma coisa, deixa aí o link no vídeo, tá? Aqui embaixo. Se tiver alguma pergunta, também você pode deixar escrito aqui no vídeo. O professor Walter, ele responde a todos os questionamentos. Então, fica aí a dica. Compartilhe, né? Manda esse link, esse vídeo. Faça uma sugestão aí para uma pessoa que você conheça, que gosta, né, desse tipo de conteúdo, esse tipo de material. Lembrando sempre que todo material, todo tema, né, abordado aqui tem aí um olhar, uma visão, uma abordagem que é exclusiva do professor Walter e serve como base aí, principalmente para quem está, tanto para quem já estuda, para quem já está no meio aí estudando, né, os assuntos de teosofia, os assuntos iniciáticos, e também para quem está iniciando, principalmente, porque ajuda a se familiarizar
com a linguagem, ajuda a entender um pouco melhor, né? Então serve como apoio para iniciar. Eu esqueci de dizer, importante você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, e ativa ali o sininho das notificações. Sempre que tiver uma atividade nova, alguma coisa diferente, você vai ser avisado. Hoje nós tivemos um evento que está aqui no canal, uma atividade à tarde. Ela está, inclusive, aqui, chama-se a Ordem de Cristo e o Brasil. Essa palestra foi transmitida lá, ela foi realizada no departamento da eubiose de Santana, e ela foi transmitida aqui pelo canal 2005, pelo Conexão, e é uma live bem interessante. O Sidney, ele é muito bom, esse tema, essa live, essa palestra é muito boa, vale a pena. Então, você, depois que terminar aqui o Conexão, você pode deixar na sua lista aí de favoritos para dar uma olhada depois, que vale muito a pena. E, bom, para finalizar, para quem é de São Paulo, ainda está valendo, você ainda consegue entrar na turma do Peregrino, do departamento da Moca, para quem tem interesse, para quem está aí buscando. Então, você ainda pode fechar o ano, não precisa esperar, porque geralmente as turmas, elas são a turma de Peregrino, né, que é o primeiro, o passo de introdução para quem vai estudar na eubiose. Geralmente elas iniciam lá no começo do ano. E esse ano, excepcionalmente, o departamento da Moca está abrindo a turma agora, durante o mês de setembro, de uma forma excepcional lá e diferenciada, que você pode entrar. Então, para quem é de São Paulo, lembrando que essa é presencial, mesmo que você não seja da Moca, ou seja das mediações, vale lembrar que as aulas, elas são semanais. Então, embora o departamento lá da Moca ele seja bem localizado, fica próximo de metrô, próximo de uma avenida grande, né? Assim, é fácil acesso, o local é fácil de chegar. Mas mesmo se seja um pouco contramão, né? Se a pessoa tá interessada, pelo fato de uma vez por semana, então, de repente, dá para considerar, né? Fica aí para você avaliar. O que a gente deixa como proposta inicial, independente de qualquer coisa, né? Da distância, da curiosidade, né? Assim, assista uma aula, vá lá, sem compromisso, liga lá, entre em contato, peça para participar de uma aula e conheça. E a partir do primeiro contato, aí você avalia se é interessante, né? E todas as outras questões aí também serão com contato inicial. Somente estando lá e participando que a gente tem condição melhor de avaliar de fato. Então, essa dica. Podemos continuar aí, Carlos. Eu também digo que eu devo falar que eu estou filiado à Moca, a Moca de São Paulo, né? Eu trabalho em outros departamentos quando necessário, mas eu estou mais definidamente localizado na Moca. Então, todos aqueles que foram para o Peregrino nós vamos ter possibilidade de conversar lá também, né? E agora eu quero dar mais um recado também. A partir do nosso próximo encontro, nós vamos começar a falar sobre o Bhagavad Gita. Isso? Então, tem toda uma introdução histórica, que é o Bhagavad Gita, está dentro do Mahabharata, né? É uma grande epopeia da Índia, né? Mahabharata. Então, nós vamos dar um histórico de toda a situação da Bhagavad Gita, né? E depois vamos estudando cada capítulo, são 18 capítulos, né? Então o estudo é enorme, né? Vamos fazer o primeiro estudo de todos os capítulos, depois vamos estudar capítulo por capítulo, eu vou ressaltando trechos importantes de cada capítulo para a gente entrar em meditação e tirar as nossas próprias conclusões. Então, todos convidados a partir da semana que vem, começar com o Bhagavad Gita. Muito bom, professor. Vamos passar para as perguntas, professor? Vamos lá. Então, a Lola
Paiva, ela coloca o seguinte, é verdade mesmo, muitas pessoas, professor, sem sabedoria, manipulando energia na magia, estão fazendo mau uso dessa magia, né? Exatamente. A magia é um recurso extraordinário que os mestres têm para fazer atos de profundo significado para a evolução humana, né? Jesus usava a alta magia, né? Que é a religião que fala de milagre, mas não é milagre, né? Jesus não fazia coisas não naturais, ele usava o que era do universo, né? Usava a energia universal, então não era milagre, usava as forças universais para produzir aqueles fenômenos que ele produzia, né? Então, agora é claro que tem um momento, determinados instantes, que determinadas consciências conseguem penetrar no campo da magia e usam-se a magia para finalidades não espiritualizadas, né? Então, então é a magia não evolutiva, né? Então, isso aí realmente, a pessoa que faz isso, ela está, evidentemente, se afundando num mar kármico, né? Num karma muito profundo, né? Elas vão ter que responder, inevitavelmente vão ter que responder por tudo isso, né? De usar essas energias da magia no sentido de prejudicar as pessoas, né? É claro que também nós falamos que quando essas pessoas usam a magia contra outra pessoa, isso aí é liberado pela lei, né? A pessoa que recebe aquele impulso da magia não evoluída, ela está recebendo por um fator kármico, né? Um fator kármico que ela tem. Então, essa é a polaridade, né? Se nós analisarmos bem, aquele que produz um mau uso da magia, sem saber, ele está fazendo um bem também, né? Está produzindo uma cobrança kármica sobre um determinado alvo, né? Isso é determinado pela lei. Mas ele, especialmente, vai responder por esse ato que ele faz com a intenção de produzir malefícios para o semelhante, né? Então está a questão da magia, tem a magia evolutiva e a magia não evolutiva. Todos nós dois devemos ter perfeito entendimento a respeito dessas duas situações. Muito bom, professor. Ela continua, professor, perguntando, professor Walter, Noé estava na época da Atlântida? Estava, exatamente. Quando a Atlântida começou a submergir, a água do planeta aumentou repentinamente. Então, a Atlântida foi inundada pelas águas. Mas antes dessa inundação, Noé, por determinação da divindade, evidentemente, ele dirigiu-se para a quinta cidade, uma quinta cidade que existia na Atlântida, e retirou uma elite daquela cidade e conduziu-a para o Oriente, Noé, né? Que na iniciação ele chama Vaisvasvata, né? Então ele retirou uma elite, né? Pessoas escolhidas espiritualmente, com características espirituais elevadas, para levar para o Extremo Oriente, para a meseta do Pamir, que é uma região montanhosa que fica numa região transhimalaínica com relação à Índia. Tem a Índia, os Himalaias, e depois tem a meseta do Pamir. Então ele levou esse pessoal, essa quantidade enorme de pessoas para esse lugar, né? E dizem também, faz parte do conhecimento, que o Noé foi composto de uma dinastia de Noés. Não foi um Noé só. Existem comentários da ciência iniciática que não foi um homem só, foi vários seres que foram conduzindo essa leva de seres humanos para a meseta do Pamir, né? Então, Noé, claro, existiu na Bíblia, né? Então, ele fez a arca de Noé, conforme a Bíblia, né? Ele recolheu um casal de cada, assim diz a Bíblia. Isso aí é um simbolismo que ele fala. Recolheu um casal de cada animal para a sua arca para fazer a reprodução no lugar depois que as águas abaixassem. Então, na verdade, o nosso mestre, professor Henrique de Souza, ele diz que a arca, na verdade, significa agartha. Olha só que interessante. Veja, arca, na verdade, significa agartha, que é o mundo interno, né? Agartha é o mundo interno, no plano mental, existe a cidade, existe o mundo de Agartha, né? Mundos internos.
E é claro que nós podemos entender, pela ciência iniciática, que em Agartha fica depositada todos os protótipos de tudo aquilo que existe vivo no planeta Terra. Os animais podem sumir da face da Terra, mas o protótipo, o DNA, toda a estrutura fica preservada em Agartha, como que ficam depositados lá para uma futura manifestação num tempo vindouro. Né? Então, nós podemos até imaginar assim, os dinossauros sumiram, né? Repentinamente, né? Houve uma comoção na atmosfera terrestre, segundo a ciência explica assim, caiu um planetário, um meteoro na Terra, e isso aí tornou a atmosfera impregnada de poeira e tal, e impediu que o Sol penetrasse durante muito tempo na atmosfera. Aí os dinossauros sentiram aquele processo de morrer, mas morreram por falta de alimentação. Mas veja bem, eles morreram, sumiram, mas o protótipo, o DNA, está em Agartha. Fica em Agartha guardado. Porque se a lei precisar, num determinado momento, de fazer com que os dinossauros apareçam em outro lugar, seja na Terra ou em outro planeta, eles utilizam aqueles protótipos que estão lá. Já foi feito, né? Não vão fazer novamente. Então, Agartha, é por isso que diz a Arca de Noé. A Arca de Noé significa Agartha. Muito bom, professor. Eu quero aproveitar que o Elcio Henrique Moraes ele coloca o seguinte, professor, boa noite. Saudações do Rio de Janeiro, capital. Muita gente do Rio aqui, que bom. Que bom mesmo. Parabéns. Eu adoro o Rio, eu sou de São Paulo, o mas Rio é maravilhoso. Parabéns, Elcio. Um grande abraço, Elcio. Um grande abraço ao Elcio e todo o pessoal do Rio de Janeiro. Né? Exatamente, o Rio é lindo, Morro da Carioca, Corcovado, Pão de Açúcar, Lagoa Rodrigo de Freitas. A cidade é maravilhosa. Né? Cidade maravilhosa. E as praias, né? O centro histórico do Rio, Baía da Guanabara. E ver o Rio de longe, Elcio, é lindo ver lá da Serra dos Órgãos, né, de Petrópolis, de Teresópolis, a vista de lá é linda, né? De Niterói, ver o Rio de Janeiro de Niterói é muito bacana. Além disso... Um abraço a todos. Carlos, não é somente uma beleza externa, tem um sentido esotérico lá, né? Tem um sentido esotérico muito bom. Uma história iniciática muito profunda ali na Baía de Guanabara. Ali exatamente. Muito profundo. Um abraço aí para os cariocas. A Eliana Teixeira está agradecendo, né, por compartilhar tanto conhecimentos, e ela também coloca o seguinte, professor, como afirmou, creio que as dimensões se interpenetram. Então, nossas vibrações é que nos conectam a elas? Exatamente. Veja bem, olha, agora tem o seguinte, a nossa estrutura hiperfísica, o nosso corpo, ele faz uma blindagem, né? Faz uma blindagem para a gente não entrar nesse mundo. Porque se a gente vivesse no mundo, no corpo físico, e nós enxergássemos o astral, o vital e outros planos, seria impossível a gente viver, seria uma bagunça. Né? Se bem que tem pessoas que acabam vendo, viu? E eu vou dizer, tem pessoas até que, por motivo de vícios, né? Drogas, etc., eles rompem essa barreira e passam a se conectar com esses planos superiores. É um sofrimento muito grande, né? A gente sabe dessas histórias. Né? Então, existe uma blindagem, né? Que a gente não vê o que se ocorre ao nosso redor nessas outras dimensões. Mas nós podemos, através do processo dimensional, nós podemos entrar em contato com essas dimensões através das vibrações. Por exemplo, a Agartha está no plano mental, né? É um mundo interno, mas a gente pergunta assim, qual é o caminho mais rápido para a pessoa ir para a Agartha? É isso? É pegar um trem, pegar um ônibus, ir numa embocadura, entrar para... Não é assim, não. É vibrar, entrar na mesma vibração de Agartha. Qual é o meio mais rápido para uma pessoa se conectar com uma Agartha? É entrar numa vibração
vibratória, mental, idêntica à Agartha, ela já entra em contato com a Agartha. Então, a separação que existe entre os planos é a vibração mental. Mas existe também uma blindagem, né? Uma blindagem que, evidentemente, protege os seres humanos de não verem essas imagens e essas coisas que acontecem ao seu redor, porque seria impossível viver dessa forma, né? Eu acho que as pessoas que conseguem isso, professor, eu acho que elas estão preparadas para ver muita coisa que a gente não ia aguentar de ver, né? Claro, evidentemente, evidentemente. Inclusive, professor, tem pessoas que conseguem viajar para o astral quando estão dormindo, né? Acordadas elas não conseguem, mas dormindo, às vezes, elas vão para outros planos. Quando a gente vê o Bhagavad Gita, a gente vê o Arjuna, né, e o Krishna. Né? O Arjuna, isso nós vamos estudar com bastante profundidade. O Arjuna pede a Krishna que ele abra os olhos para o universo. Então, Krishna, que é um Deus, abre os olhos de Arjuna. E Arjuna não aguenta ver. Ele vê o universo como mulher e ele diz, não, eu não quero ver mais, eu quero voltar. Aí, então, Krishna traz ele novamente para o seu estado, porque é insuportável para ele ver tudo o universo. Né? Então, é um fato que nós vamos estudar no Bhagavad Gita, é muito importante. Né? Muito bom, professor. Deixa eu passar aqui uns recados, depois a gente verifica se tem mais perguntas. Isso, eu vou dar uma lida aqui. Eu queria falar sobre a nossa roda de conversa aqui no canal Conexão 3005. Então, toda terça-feira temos a nossa roda de conversa. E terça-feira agora, dia 23 de setembro de 2025, sempre no mesmo horário, às 20h40, teremos a nossa roda de conversa com o tema Equinócio de Primavera. O palestrante será o Fernando. Ele é engenheiro e membro da Eubiose de São Paulo, departamento de Santana, e ele vai falar sobre o fenômeno astronômico, né, que marca o início da primavera, em 22 de setembro, no hemisfério sul, com o retorno da deusa Perséfone, né, Ceres, Ostara, né, grega, romana, celta, germânica. É uma época maternal de fertilidade, vida, alegria e esperança se renova. É muito interessante. E se a gente observar, a gente vê essa renovação, né? A primavera, a gente vê essa renovação na natureza, né? Então, a natureza floresce, né? Então, é uma coisa... é bem maternal, demonstra mesmo uma fertilidade, vida, alegria, esperança e renovação. Então, o tema é muito bacana, e a gente vai entrar, né, na primavera no dia 22 de setembro. E os mediadores serão Daniela Troncoso e Eduardo Nunes. Então, o tema é muito bacana, Equinócio da Primavera, é a nossa roda de conversa da próxima terça-feira, 23 de setembro, no mesmo horário, às 20h40. Eu também queria falar, né, sobre o curso peregrino, né? Então, a gente vai estar lembrando a todos que em setembro agora tem início das aulas lá no departamento da Moca, né? E é presencial. Quem puder fazer contato, quem tiver interesse, fazer contato, né, com o departamento, porque são aulas presenciais, né, que vai ser falado sobre cosmogênese, né, a origem do universo, antropogênese, a origem do ser humano, a nossa constituição oculta, dentre inúmeros outros temas, né, que podem fornecer chave para o autoconhecimento e despertar da consciência cósmica. Então, quem tiver interesse, o departamento da Moca na Rua Conde Prates, 988 Moca, uma travessa da Paz de Barro. O telefone está aí, o prefixo de São Paulo é 11 e o número é 2021-7290. Eu queria também lembrar, né, que o nosso querido Fernando Camposana está aproveitando esse final de semana, né, para a celebração da primavera. Então, foi hoje e amanhã também, né, 20 e 21 de setembro, no Espaço Vivências, né, que fica lá na Rua Delmar da Costa, Vilela, 424, Carmo de Minas. Carmo de Minas é do lado ali de São Lourenço, sul de Minas Gerais. Então, o programa de hoje já foi, mas está aí, e amanhã a programação é em São Lourenço, né? 9 horas visita no Parque das Águas e lojas de artesanato.
11 horas, tertúlia na pérgola do Templo da Eubiose, que fica nas proximidades do Parque das Águas, e meio-dia, ritual no templo, meio-dia e meia, almoço na Fundação Henrique José de Souza, e às 14 horas, visitação ao Museu do Templo da Guia. Então, quem estiver passando por São Lourenço tem oportunidade de estar vivenciando tudo isso, porque é gratuito, pessoal. E eu queria falar também sobre o Espaço Shakti Nova Era. É um centro de terapias holísticas que tem a sua matriz lá na cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais. Quem estiver passando por São Lourenço, faça uma visita. Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, temos o telefone, que pode ser também via WhatsApp, prefixo de São Lourenço 35. O número é 997566874. O endereço no Instagram, @ShaktiNovaEra. Lembrando que eles têm filial no Departamento da Eubiose de Brasília e também no Departamento de São Paulo, 2 endereços, Departamento de Santana e Departamento do Sumaré. E lembrando que todo sábado, né, temos o nosso encontro aqui, Projeto Iniciação, né, com o professor Walter Teixeira de Andrade, todos os sábados, sempre no mesmo horário, às 20h40, e seus colunas, Gilberto Catira e Carlos Nascimento. Prestigie. Lembrando que nossos programas ficam gravados. Quem não conseguir assistir, é só acessar no YouTube o canal Conexão 3005 e assistir. É isso. Com relação à primavera, eu queria fazer só um comentário. Aqui tem o eixo da Terra, com essa caneta aqui, né? A primavera é decorrente dessa inclinação que o eixo tem com relação ao plano de translação ao redor do Sol. No tempo de Atlântida, o eixo era perpendicular à eclíptica, ao plano de translação da Terra. Então, Atlântida era uma permanente primavera. Interessante. Era permanentemente existia primavera. Com a invasão das águas de Atlântida pelas águas, houve também a inclinação do eixo da Terra. Aí surgiram as estações do ano. E veio muita água também para a Terra, água vindo do espaço veio para a Terra. E houve, então, a formação das calotas polares. E isso, providencialmente, nada acontece por acaso. É claro que todos aqueles que trabalharam na construção desse ambiente terrestre produziram as calotas polares, que elas ali condensam a água, né, em forma de gelo e impede que muitas regiões litorâneas fossem invadidas pela água, né? Tanto que agora dizem, né, que isso é um tema que havendo um aquecimento da Terra, pode haver um degelo, né, das calotas polares, e muitas cidades que estão nas regiões litorâneas dos continentes podem ser invadidas pelas águas, né? Mas veja bem que nada acontece por acaso, né? A lei sabe exatamente o que faz e deixa tudo no exato situação para que ocorra a evolução humana. Muito bom, professor. Antes de finalizar, né, vamos ter uma pergunta, uma colocação aqui do Guilherme Guazelli, né? Diabo seria diablo, né? 2 palavras para subverter um único sentido, né, professor? Diabo, aí precisa estudar aí aí precisaria... eu não tinha feito essa associação de hablar, né? De hablar seria falar em espanhol, mas a gente pronuncia palavras, né? Pode ser. Vamos estudar isso aí para ver. O Guilherme Guazelli sempre traz questões interessantes para o nosso estudo. Então, é muito interessante essa questão. Então, mas a questão de demônio e diabo não tem... Mas a função do diabo como se diz, é enganar, né, professor? É confundir, né? Exatamente, é confundir. Mas aí a gente tem que entender bem essa questão de demônio, né? Porque o demônio, na verdade, existe dentro das consciências, né? Ele não dentro das consciências. Porque o diabo, na verdade, ele não tem domínio em fazer mal, né, professor? Acho que Deus não deu esse domínio, mas ele fica no nosso ouvido para fazer a gente mudar de ideia, né?
Eu acho que a função dele é essa, né? É ficar semeando a palavra no nosso ouvido. Essa noção do diabo com o anjo, né, forma essa noção de polaridade, né? Agora, sempre lembrando que a gente pode pensar em bem e mal, né? Mas não é somente bem e mal, é o necessário. Essa relação entre bem e mal produz um efeito chamado o necessário para a evolução. E a gente ouve falar, né, professor, principalmente em guerra, né, que tem muitos seres que aparecem, é como se fossem anjos, é como se fossem devas, né? Eles vêm de outra dimensão para tentar auxiliar no que for possível. Exato. Né, amparar as pessoas que precisam num momento difícil assim de guerra. Exato. Né? É um momento muito difícil da humanidade. Né? Aí são os outros planos interagindo com o nosso, sem a gente perceber. Claro, né? Exatamente. É muito interessante essa questão de planos. Né? Muito interessante. Porque a gente está no plano mais denso, que é o plano físico, né, professor? E a gente conseguir penetrar nesses mais sutis. Seria muito interessante a gente poder fazer esse exercício, né? Exatamente. Mas precisa ter um estado de consciência para conseguir fazer isso, né? É claro, exatamente. Exatamente. Coisa difícil. Mas eu acredito que... Bom, o professor Henrique José de Souza conseguiu, eu acredito que a Helena Blavatsky também, né, professor? Também, claro. Também. Eu acho que eles conseguiriam. Bom, professor, o pessoal está aqui agradecendo, né? Agradecendo pelos ensinamentos, obrigado por todo o conhecimento, a Maria de Fátima Amarano Fix também, gratidão. Então é isso, como a gente não tem mais pergunta, professor, eu quero agradecer a todos, primeiramente ao professor Walter pelo conhecimento que ele traz em cada programa aqui no Projeto Iniciação, e esse de número 176. E lembrando, né, professor, o próximo programa já vamos falar sobre, o senhor já vai falar sobre Bhagavad Gita, né? Bhagavad Gita, exatamente. Vai ser, vamos ver, talvez sejam 3, no mínimo 3 programas. Né? Pode ser que às vezes tenha um 4º ou um 5º, vamos ver, um andamento. Né? O assunto é muito extenso. Vamos ver. O Guilherme coloca aqui, contemplação. Contemplação, exatamente. Abraço, Guilherme. Abração, Guilherme, tudo bom? Eu quero agradecer a todos pela participação e eu quero também desejar um bom final de sábado, um bom domingo, né? E curtam a primavera. E eu acho que vai ser uma primavera com eclipse, né, Gilberto? Sim. Vai ter um eclipse. Então é isso. E até a nossa próxima roda de conversa, terça-feira. E até o nosso próximo encontro. É com você, Gilberto. Fala mais sobre o eclipse aí. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Curtam o finalzinho do sábado. Temos aí um eclipse no próximo dia 22, 21 para 22. Então, fiquem de olho. Procurem mais informações, que vai ser interessante. E um bom domingo para todo mundo. Nos vemos aqui no próximo programa. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estiveram presentes aqui. Estaremos aqui no dia 27 para um novo encontro, né, do Projeto de Iniciação. E luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus. Tchau.